Bem-vindos ao The Debate. Hoje, nosso foco está no futuro, bastante incerto das criptomoedas. É um tema que ganha, assim, contornos bem dramáticos diante de um cenário global cada vez mais caótico, né? Marcado por instabilidade geopolítica, uns tremores econômicos e essa teia regulatória que não para de mudar. Exato. E a análise que a gente vai fazer aqui, ela emerge diretamente de eventos bem recentes, desde novas regras bancárias, movimentos institucionais significativos, até o acirramento mesmo das tensões internacionais e, claro, os alertas sobre bolhas financeiras. Isso tudo leva a gente para a questão central dessa nossa discussão de hoje. Precisamente, a pergunta que vai guiar a gente aqui é: em meio a todo esse turbulhão, será que as criptomoedas estão se firmando como uma reserva de valor resiliente, uma força inovadora capaz de prosperar apesar do caos? Ou elas são, na verdade, ativos inerentemente arriscados, sabe? Excessivamente vulneráveis a crises sistêmicas e às pressões regulatórias que só crescem? É uma questão fundamental, né, para qualquer um que está tentando entender para onde o dinheiro e a tecnologia caminham num mundo tão imprevisível. Bom, eu vou defender a perspectiva de que, apesar da volatilidade que é inegável, as criptomoedas estão sim demonstrando uma resiliência crescente e um potencial de integração robusto. Isso impulsionado pela adoção institucional e pela inovação que, assim, não para. E eu vou apresentar a visão contrária. Quer dizer, a de que esse otimismo todo em torno das criptomoedas, ele acaba mascarando vulnerabilidades bem críticas. Vou argumentar que os riscos macroeconômicos, geopolíticos e, um ponto crucial, as barreiras regulatórias. Elas representam ameaças muito concretas para a sustentabilidade e para a viabilidade do setor. Pois bem, vamos então às posições. Do meu ponto de vista, os sinais de que as criptomoedas estão se entrelaçando com o sistema financeiro tradicional são cada vez mais evidentes, sabe? E substanciais. Não é mais um fenômeno de nicho. Vejamos o Brasil. A Avenue, que agora é parte do Itaú, né, lançou a stablecoin USDC em parceria com a Circle. Isso não é só um produto novo, gente. É uma ferramenta prática que facilita a dolarização, facilita a remessa internacional para milhões de brasileiros e integra criptoativos a necessidades financeiras reais do dia a dia. Sim. E não é um caso isolado. Itaú e Bradesco estão ativamente participando de testes na rede da Swift, usando a tecnologia da Consensys sobre Ethereum. Para quê? Para otimizar pagamentos internacionais. São gigantes financeiros buscando eficiência no blockchain. Aí você soma isso à integração direta do Pix aos cartões Visa e Mastercard, um movimento apoiado pelo Banco Central, que aumenta a capilaridade, né, dos pagamentos instantâneos. Cria um ambiente onde a digitalização financeira avança. E avança rápido. Olhando para fora, o Michael Saylor, da MicroStrategy, ele comemorou a primeira classificação de crédito da S&P para uma empresa cuja estratégia central envolve uma tesouraria em Bitcoin, que é a própria MicroStrategy, com um rating B-. Pode parecer modesto, eu sei, B-, mas é um passo crucial para abrir as portas ao capital institucional, aquele que opera sob mandatos de investimento mais restritos que exigem ativos com rating. Entendo. E o Saylor também aponta que grandes bancos americanos, nomes como Bank of America, JP Morgan, Wells Fargo, BNY Mellon, estão se movimentando para aceitar Bitcoin como colateral e desenvolver serviços de custódia. Isso é infraestrutura financeira tradicional se adaptando. E não podemos esquecer a utilidade que foi demonstrada em cenários de crise geopolítica, né? Como o uso de cripto para contornar sanções durante o conflito Rússia-Ucrânia. Regulatoriamente, nos Estados Unidos, a visão do Saylor é que há um alinhamento crescente com diferentes agências e poderes, Casa Branca, SEC, Tesouro, CFTC, apoiando aspectos distintos do ecossistema de ativos digitais. A visão de longo prazo que ele articula do Bitcoin como capital digital fundamental para a era da inteligência artificial, com projeções ambiciosas de $150 mil até o fim de 2025 e $1 milhão em 4 a 8 anos. Isso reflete esse potencial transformador, se clara.
É de integração, de inovação e de crescente resiliência. Olha, essa visão de uma marcha triunfal rumo à integração, ela me parece otimista demais, sabe? Quase que ignorando os abismos que se abrem aos pés desse mercado. As criptomoedas, na minha análise, elas continuam sendo, na sua maioria, ativos de altíssimo risco, dominados pela especulação e perigosamente expostos a choques externos e fragilidades que são intrínsecas. Vamos começar pelo óbvio. Os riscos geopolíticos e macroeconômicos. Isso não é teoria, né? É fato. A gente viu em junho de 2025 ataques americanos a alvos iranianos e o Bitcoin caiu 4,5%, Ethereum 8,2%, em horas. A simples ameaça de tarifas de 100% dos Estados Unidos sobre a China em outubro evaporou 19 bilhões de dólares do valor de mercado cripto num único dia. Isso demonstra uma sensibilidade aguda a eventos globais. Sim, a sensibilidade existe, claro. E o cenário pode piorar, e piorar drasticamente. O risco de um conflito nuclear, que infelizmente está de volta à pauta com a retomada de testes nucleares pelo ZEU sob a administração Trump, isso representa uma ameaça existencial. Um conflito dessa magnitude, ou mesmo um ataque EMP, poderia comprometer a infraestrutura global de internet e energia, tornando as redes blockchains inúteis, pelo menos no curto e médio prazo. A tal resiliência descentralizada não sobrevive sem eletricidade ou conectividade, né? É um ponto extremo, mas... Adiciona a isso os alertas de figuras respeitadas como Ray Dalio e Paul Tudor Jones sobre uma bolha iminente nos mercados de ações tradicionais. Historicamente, em momentos de pânico e aversão ao risco, o famoso risk-off, o Bitcoin tem mostrado uma correlação preocupante com esses mercados. A ideia de que ele seria um bote salva-vidas num colapso sistêmico é... bom, no mínimo questionável. Ele poderia muito bem afundar junto. E a regulação? Longe de ser um caminho pavimentado, é um campo minado. No Brasil, a consulta pública do Banco Central sobre regras prudenciais, baseadas nos padrões de Basileia, é um exemplo claríssimo. A exigência de ponderação de risco, o tal RW2B, que multiplica a exposição a Bitcoin por 12,5, e o limite de apenas 1% do capital nível I para ativos do grupo 2, onde o Bitcoin se encaixa. Isso torna economicamente inviável para grandes bancos regulados terem posições relevantes. É uma barreira regulatória quase intransponível na prática. E a estabilidade fiscal brasileira só adiciona incerteza. Com propostas como a do ex-presidente do BC, o Campos Neto, agora no Nubank, sugerindo uma taxa efetiva de tributação mínima de 17,5% para bancos e fintechs, e ruídos do governo Lula sobre aumentar impostos específicos para o setor e talvez eliminar a isenção de R$ 35 mil para ganhos com cripto. Finalmente, o próprio sentimento do mercado reflete essa ansiedade. O índice Fear and Greed está em Fear, 34, mostrando cautela ao medo. O índice Altcoin Season indica Bitcoin Season, 43, sugerindo uma fuga para a qualidade percebida dentro do próprio espaço cripto, um sinal clássico de menor apetite por risco. Portanto, a combinação de vulnerabilidade a choques externos, riscos sistêmicos e um ambiente regulatório e fiscal cada vez mais complexo e potencialmente restritivo lança sérias dúvidas sobre a sustentabilidade do crescimento e a real capacidade das criptomoedas de funcionarem como reserva de valor estável em tempos de caos. Você desenha um cenário bem sombrio, e eu reconheço os riscos que você menciona. Contudo, eu acho que você subestima a força e o significado dessa adoção institucional que está em curso. Quando a gente vê o Itaú, via Avenue, não só oferecer, mas integrar o SDC para transações cotidianas, ou o Bradesco e o Itaú testando ativamente a infraestrutura da Swift sobre Ethereum, não são movimentos triviais, sabe? São gigantes financeiros buscando ativamente incorporar essa tecnologia. Sim, mas incorporar como? A integração do Pix com o Visa Mastercard, embora não diretamente cripto, como você pontuou, ela acelera a digitalização, cria um terreno fértil. E a questão do rating da S&P para MicroStrategy, mesmo sendo B-, não pode ser descartada assim. É o primeiro passo para quebrar uma barreira psicológica e regulatória importante para fundos institucionais.
Mas primeiro passo para onde exatamente? Essa classificação B da S&P é inédita, mas ainda sinaliza um ativo de natureza altamente especulativa para os padrões institucionais. Como isso realmente abre as comportas do capital mais conservador, aquele que exige grau de investimento para alocar recursos significativos, me parece mais um reconhecimento da existência do ativo do que um selo de aprovação para alocação massiva. É um processo gradual, né? O ponto é que a barreira foi rompida. E sobre os bancos americanos que o Saylor menciona, BOA, JP Morgan, Wells Fargo, BNY Mellon, começando a aceitar Bitcoin como colateral e planejando custódia. Isso é infraestrutura sendo construída. Indica uma demanda real e uma disposição para integrar o ativo no núcleo do sistema. E o ambiente regulatório nos Estados Unidos, como descrito pelo Saylor com acenos positivos da Casa Branca ao Bitcoin como ouro digital, da SEC à tokenização, do Tesouro às stablecoins e um regulador pró-cripto na CFTC, isso cria um vetor global. Pode haver barreiras locais como as que você mencionou aqui no Brasil. Que não são pequenas. Não são pequenas, concordo. Mas a tendência global, puxada pela maior economia do mundo, me parece mais determinante a longo prazo. 2,5 vezes a exposição e o limite de 1% do capital principal não são um aceno positivo, são, na prática, um bloqueio para a participação significativa dos maiores players do sistema financeiro nacional no mercado de Bitcoin. De que adianta a Avenue do Itaú facilitar o acesso ao USDC se o próprio Itaú, como banco, enfrenta barreiras enormes para ter Bitcoin em seu balanço de forma relevante. A regulação pode sim ser um freio de mão puxado, independentemente do otimismo lá em Washington. E não é só o Brasil. A gente vê abordagens distintas na Europa, na Ásia. Essa suposta tendência global me parece mais uma coxa de retalhos regulatória do que um caminho único e claro para a integração. A incerteza criada por essa fragmentação, somada à instabilidade fiscal que eu mencionei antes, como essa guerra tributária que se desenha no Brasil, cria um ambiente hostil para investimentos de longo prazo e adoção em larga escala. A adoção institucional só se torna verdadeiramente transformadora se as regras permitirem exposição substancial e previsibilidade, né? O que está longe de ser garantido globalmente. Entendo o ponto sobre as barreiras regulatórias específicas, mas isso me leva a outra dimensão da resiliência cripto, a utilidade dela justamente onde os sistemas tradicionais falham ou são excessivamente restritivos. O uso documentado de criptomoedas para contornar sanções financeiras, como a gente viu no contexto da guerra Rússia-Ucrânia e em outros regimes sob pressão, isso não é anedótico, mostra uma capacidade real de funcionar como ferramenta de liberdade financeira, um porto seguro relativo quando as opções convencionais são bloqueadas. A narrativa do ouro digital ganha tração justamente nesses momentos, quando moedas fiduciárias sofrem desvalorização acelerada ou controles de capital são impostos. Ganha tração ou apenas especulação? A descentralização, embora a gente saiba que não é absoluta, oferece sim uma camada de proteção contra falhas de um ponto central ou crises financeiras localizadas num país específico. E a história do Bitcoin, apesar da volatilidade, inclui recuperações notáveis após choques de mercado. Muitas vezes, como apontado em análises de eventos geopolíticos anteriores, ele se recupera mais rapidamente que índices tradicionais. Descartar essa capacidade de recuperação como sorte me parece ignorar uma característica fundamental do ativo. Sinto muito, mas essa narrativa de refúgio ou ouro digital esbarra violentamente na realidade da sua volatilidade e da correlação em momentos de crise aguda. Eu não compro essa ideia de forma tão simplista. A volatilidade não é um defeito temporário, é uma característica intrínseca, como o índice Fear and Greed frequentemente em Fear demonstra. Em momentos de pânico generalizado nos mercados, o tal risk-off, o que a gente tem visto historicamente é o Bitcoin e outras criptos caindo junto ou até mais intensamente que os ativos de risco tradicionais como ações de tecnologia. A preocupação expressa pelo Ray Dalio e pelo Paul Tudor Jones sobre a correlação do Bitcoin com o mercado de ações, especialmente num cenário de estouro de bolha, é um ponto crítico.
Se os mercados tradicionais colapsarem, a aposta de que o Bitcoin magicamente vai se descorrelacionar e servir como refúgio seguro é, extremamente especulativa e contrária a boa parte da evidência recente. Mas a correlação não é sempre perfeita, ela varia. Varia, mas em pânico, ela tende a convergir para 1, né? E tem uma vulnerabilidade ainda mais fundamental: a dependência absoluta de infraestrutura física, internet e eletricidade. Mas aí toda a economia digital depende disso. Exatamente. Mas estamos falando de um ativo que se pretende um refúgio em cenários de caos extremo. Nesses cenários, como uma guerra de larga escala, um ataque cibernético massivo ou mesmo um evento EMP, um pulso eletromagnético, que analistas geopolíticos consideram riscos reais, embora de baixa probabilidade, essa infraestrutura é o primeiro alvo, ou a primeira vítima. Se a rede cair, se a energia faltar, onde está a utilidade do Bitcoin? Ele se torna inacessível, intransacionável. Como pode ser um refúgio seguro se sua própria existência funcional depende de sistemas que são inerentemente vulneráveis, justamente nos momentos de maior necessidade de um refúgio? Essa dependência crítica questiona fundamentalmente a narrativa de porto seguro em cenários de colapso sistêmico ou caos generalizado. A sensibilidade a riscos globais, seja por preço ou por infraestrutura, contradiz a ideia de um ativo verdadeiramente descorrelacionado ou intrinsecamente seguro. Reconheço a dependência da infraestrutura, é um ponto válido para qualquer ativo digital, na verdade. Mas é preciso diferenciar níveis de caos, né? Em crises financeiras ou instabilidades regionais, onde a infraestrutura global permanece majoritariamente intacta, a utilidade como meio de troca alternativo ou reserva de valor descentralizada, ela se mantém. E mesmo a volatilidade, embora alta, tem diminuído em termos relativos ao longo dos ciclos. Além disso, é crucial não perder de vista a perspectiva de longo prazo, que transcende os ciclos de medo e euforia atuais. O Michael Saylor articula isso de forma muito clara. O Bitcoin como a camada base de capital digital para uma economia futura radicalmente transformada pela inteligência artificial. Ele projeta um mundo com bilhões de IAs, precisando transacionar valor instantaneamente em volumes e velocidades que os sistemas financeiros legados lá do século XX simplesmente não suportam. Uma visão ousada. Nesse cenário futuro, stablecoins lastreadas em moedas fortes, como o dólar, poderiam explodir como um meio de troca global e instantâneo, movimentando trilhões. E o Bitcoin, com sua escassez programada e rede descentralizada, serviria como a reserva de valor primária, o ativo de capitalização fundamental para essa nova economia digital. As projeções do Saylor $150 mil até 2025, 1 milhão em 4 a 8 anos podem soar estratosféricas hoje, eu sei, mas refletem o potencial disruptivo dessa tecnologia se essa visão se concretizar. Não se trata só de especulação, mas de uma aposta numa transformação estrutural das finanças e dos mercados de capitais. Essa visão de futuro é, sem dúvida, sedutora, mas ela corre o risco real de ser atropelada por ameaças muito mais imediatas e palpáveis. De que adianta sonhar com o papel do Bitcoin na economia das IAs em 2035 se a gente não conseguir atravessar os perigos de 2026? O presente está carregado de riscos que podem inviabilizar completamente essa trajetória de longo prazo. Temos, como eu mencionei, investidores do calibre de Dalio e Jones alertando para uma bolha prestes a estourar nos mercados tradicionais, um evento com potencial para causar um inverno cripto prolongado, dada a correlação. Temos um cenário geopolítico que parece se deteriorar a cada mês com a retomada de testes nucleares pelos Estados Unidos, adicionando mais tensão a um caldeirão que já inclui guerras ativas e disputas comerciais acirradas. Esses riscos de curto e médio prazo, uma crise financeira sistêmica desencadeada pelo estouro da bolha, uma escalada militar grave, um evento de cisne negro, não são meros solavancos na estrada. Eles têm o potencial de causar danos estruturais, de minar a confiança, de paralisar a infraestrutura ou de provocar uma reação regulatória global muito mais dura. Ignorar esses perigos iminentes em nome de uma visão futurista, por mais brilhante que seja, me parece uma aposta extremamente arriscada.
Os riscos imediatos são tangíveis e podem ser grandes demais para permitir que essa visão de longo prazo sequer tenha a chance de se materializar. A especulação atual pode estar perigosamente descolada dessas ameaças concretas. Bom, em suma, a minha posição é que, apesar dos desafios inegáveis e da volatilidade que ainda caracteriza este mercado, a trajetória de fundo é, sim, de crescente integração e relevância. A adoção institucional, exemplificada por movimentos de grandes bancos como Itaú e Bradesco aqui no Brasil, a aceitação como colateral e os planos de custódia nos Estados Unidos e o reconhecimento, ainda que inicial, por agências de rating, são sinais de maturação. A inovação tecnológica como as stablecoins ganhando utilidade prática e os testes em redes como Ethereum para modernizar a infraestrutura financeira global continua a impulsionar o setor. As criptomoedas lideradas pelo Bitcoin representam mais do que um ativo especulativo. São uma inovação tecnológica com potencial disruptivo e, sim, com uma resiliência demonstrada em certos contextos capazes de oferecer alternativas importantes no mundo cada vez mais digital e incerto. E eu reitero minha perspectiva. Os riscos sistêmicos, geopolíticos, macroeconômicos e regulatórios são grandes demais e interconectados demais para serem subestimados. A sensibilidade dos preços a eventos globais, os alertas de bolha que podem gerar contágio, a dependência crítica de infraestrutura física vulnerável em cenários de caos extremo e as barreiras regulatórias concretas que estão sendo erguidas em jurisdições importantes como o Brasil, além da imprevisibilidade fiscal. Tudo isso pinta um quadro de fragilidade fundamental. A volatilidade persistente, refletida no sentimento de medo do mercado, mina a narrativa de reserva de valor estável. Portanto, na minha análise, as criptomoedas permanecem como ativos predominantemente especulativos e de alto risco, cuja viabilidade futura como pilar do sistema financeiro ou como refúgio seguro em tempos de crise global profunda ainda está muito longe de ser comprovada. O caminho à frente é muito mais incerto e, eu diria, perigoso do que o otimismo tecnológico sugere. Fica evidente que o futuro das criptomoedas está numa encruzilhada bem complexa, sendo moldado por forças poderosas e, muitas vezes, antagônicas. A inovação tecnológica e a busca por integração avançam de um lado, enquanto os riscos sistêmicos e as barreiras regulatórias e geopolíticas pressionam do outro. A complexidade da situação atual, especialmente nesse cenário de caos global, exige uma análise contínua e ponderada das diferentes perspectivas e dos dados que emergem, compreender a fundo os argumentos de ambos os lados, como a gente buscou fazer aqui com base no nosso material-fonte, é essencial para formar um juízo informado sobre os possíveis caminhos à frente. E certamente há muito mais a se explorar e debater sobre este tema, fascinante e volátil.